Bom, Vitor Roque, que não vai estar para o jogo contra o Santos, em breve aí, pelo turno, né, do Campeonato Brasileiro. O Abel respondeu aí ao Ancelotti, que falou que a prioridade dos jogadores tem que ser a seleção brasileira. Vamos ver o que falou o Abel Ferreira, amigo do Leandro Quezada. Como o senhor Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu entendo, mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não me perguntem o quê, gostava que vocês me ajudassem, mas não está bem. Isto não existe em lado nenhum, desculpem dizer-vos isto. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita coisa a mudar, há muitas decisões difíceis que têm que ser feitas. Porque isto não pode acontecer, isto não existe em lado nenhum, não é? Do mundo. Será que temos que ajustar o calendário para igual a que seja o calendário europeu? Será que é isso que temos que fazer? Não sei, estou aqui, mas não é justo nem para nós nem para os outros, não é justo, não é justo. Mas pronto, temos que, como tu disseste bem, temos que jogar com aquilo que se está a passar, mas acho que sinceramente devia ser algo de uma reflexão profunda e às vezes até um bocadinho vergonhoso quando me perguntam o que é que está a acontecer num momento difícil, numa reta final importantíssima, e nós a estarmos a ficar sem jogadores para as seleções. Alguma coisa está mal aqui. Pela primeira vez, eu vou ver o Quezada concordar com o Abel. Se é a CBF, se é os treinadores. Ou não? Cara, o Abel não está errado. Se eu sou o Abel, eu faria a mesma coisa, teria a mesma retórica. Mas se eu sou técnico da seleção Ancelotti, eu convocaria uns 5 jogadores do Palmeiras, porque eu acho que os caras são muito bons. Eu tenho que pensar no meio. E cada eu um acho pensa que a no seu. pergunta é até outra. Se o Abel fosse o treinador da seleção brasileira, ele deixaria de chamar os caras? Convocaria 5 jogadores da seleção brasileira. Pois é, eu já vi treinador falar isso, virar treinador da seleção e fazer o que ele criticava, ou não? O Felipão reclamava antes de ser técnico da seleção. O Luxemburgo reclamava antes de ser técnico da seleção. O seu Tite reclamava antes de ser técnico da seleção. Quando o cara vira técnico da seleção, ele precisa convocar os melhores. Aí não é culpa do técnico da seleção. É a CBF que não deveria marcar na data em que a seleção brasileira entra em campo, jogo aqui no Brasil. E jogo importante. Estamos falando de Flamengo Sport e de Santos e Palmeiras. Os jogos que vão definir o campeão brasileiro e possivelmente um dos rebaixados. Mas aí a gente apela para o mestre Sormani, que fala o quê? A história da NBA. Os caras reclamam que joga muito. Chama os caras, fala, vocês jogam muito? O que vocês querem? Ah, não queremos mais jogar 110 jogos, queremos jogar 60. É isso que vocês querem? Tá bom, então daqui a pouco eu volto. Aí você volta e fala, então, aquele 1 milhão que você ganha, você não vai ganhar mais, você vai ganhar 100 mil, tá bom? Aí a reunião acaba e vamos jogar os 110. Se o Abel não quiser, é simples. Se o Palmeiras não quiser, o Flamengo não quiserem, o Corinthians, o Santos, diminui o campeonato para 10 rodadas, o Campeonato Brasileiro. O Abel mesmo, que ganha acho que 3 milhões por mês, então você vai ganhar 1 milhão. Você vai ganhar 1 milhão. Ou menos. Beleza. Porque quanto menos jogo tem, menos dinheiro gera. É isso. Se tem menos dinheiro disponível na praça, consequentemente, quando você vai dividir, vai sobrar menos para todo mundo. Isso. Beleza, nós fazemos isso. Então, o Campeonato Brasileiro vai cair de 20 para 14. Os campeonatos estaduais vão demorar um mês. Seis rodadas, vocês vão jogar menos. É mas só que o brasileiro não vai pagar o que paga. Tá? A Copa do Brasil não vai pagar o que paga. Os estaduais não vão pagar o que pagam. Então, ao invés de você faturar 1 bilhão e 200 milhões por temporada, você vai faturar 600. E eles querem continuar ganhando a mesma coisa. Eles querem continuar ganhando a mesma coisa. Ou mais. Ou mais. Que foi o que os caras falaram lá. O Figo, o português, que tá acho que na Federação Portuguesa, não sei se ele tá lá, ele falou exatamente isso. Então, vocês querem jogar menos? Beleza. Só que é o seguinte, não dá pra vocês continuarem ganhando o que vocês ganham. Ganhar menos. Vocês vão ter que ganhar menos. O Abel fala sobre dinheiro, fala sobre isso tudo. Ele não tá errado, tá? Ele tá defendendo, porque eu também reclamaria perder o Flaco e o Vitor pra essa rodada. Mas a culpa não é a seleção. O Uruguai também vai jogar aí. O Uruguai vai jogar, o Paraguai, vão fazer, todo mundo vai fazer amistoso. Vocês querem ver ele falando por Crespo, o Abel, ou não precisa? Sim, eu acho legal, porque eu tenho um negócio pra dizer. Aí então eu acho que o Abel tá errado. Então vamos ver. Aí eu acho que o Abel tá errado. Mas não falei muito dele. Não vale a pena falar muito dele.
porque já vendemos jogadores que chegam, né? Eu via um amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. Né? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi eu. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. E este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez, mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo, e é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Posta na base, títulos, prestígio, valorização do clube, valorização da marca, patrocínios, sócios avante, futebol que as pessoas gostam de ver. Isto é todo um ciclo vicioso. Muito bem, o Quesada vai falar agora. Pode ir deixando também já aquela arte que a gente separou dos treinadores, da linha do tempo, tá? Vai, Quesada. Primeiro, vamos contextualizar. Quando o Abel chega ao Palmeiras, o Palmeiras já havia se organizado. A fase mais dura tinha passado. Rapidinho, chegada do Paulo Nobre, que botou o dinheiro e pagou as contas atrasadas. Esse cara mudou a história do... Eu não sou palmeirense, tem nada a ver com política do Palmeiras. Tem gente que detesta o Paulo, tem gente que ama o Paulo. Então, eu estou falando da história. Essa é a história. Paulo Nobre veio e pagou a conta. Porque tem um monte de gente que fala que torce para aquele time, mas então empresta 1.000 aqui. Os caras já somem. Paulo foi lá e pagou. Organizou o time, organizou. O time quase foi rebaixado em 14. Sim, quase foi rebaixado em 14. Mas em 15, ganha uma Copa do Brasil. Ganha um brasileiro de 16. Ganha outro brasileiro em 18. Pera lá, isso é pouco? Tem time que não ganha brasileiro desde 79. Tem time que não ganha brasileiro há 20 anos, 10. Vamos lá, vamos com calma. Quando o Abel pega esse processo, com o Gagliotti, inclusive, antes da Leila, o Palmeiras já era um clube super organizado. Super organizado. Já tinha arena, já tinha patrocínio, já vendia jogador. Essa história da base, o Luxemburgo passou lá. Quantos caras o Luxemburgo não revelou? Subiu uma Vou citar 2, o Patrick de Paula, e depois surgiu um cara melhor que ele, o Danilo. Só para citar 2, para não esticar a conversa. Então a gente tem que contextualizar, porque o Abel às vezes parece o filho de família rica, que nunca trabalhou e viaja todo mês para a Europa com o dinheiro do papai. O Abel não sabe o que é uma pindaíba. Porque Pelo menos no Palmeiras não. Ele Agora teve não a sei sorte na de vida pegar um antes. projeto maravilhoso, e ele é competente, estou reconhecendo aqui, para fazer esse projeto funcionar. Porque tem um monte de projeto que pode ser bom e às vezes a coisa não funciona. Mas o Abel às vezes tem uma retórica que é muito Leila Futebol Clube, de achar que o Palmeiras não existiria se não existisse a Leila. A Leila vai embora, vai vir outro cara que estão preparando e que tem muito mais dinheiro que a Leila, e o Palmeiras vai continuar lá em cima. Mas esse Palmeiras do Abel aí é um Palmeiras que não existia, na minha opinião. Não, exatamente. Não existia em que vocês estão dizendo? Eu estou fazendo uma leitura. Em título, vocês estão falando? Em título, sim. Mas isso não quer dizer que se fosse o outro, também não ganharia. Eu acho o seguinte, que aí o Rick pode até falar melhor, porque ele tem mais acesso à história, aos números do Palmeiras. O Palmeiras do bilhão é esse Palmeiras. Aquele Palmeiras do Gagliotti e do Paulo Nobre faturava 300, 400 milhões por ano. O Palmeiras do bilhão é esse Palmeiras, quando ele chega. Que só existe por causa de um cara que começou lá. Porque tem uma estrutura, etc. E tal. Agora, quando ele chegou, o que eu tô achando, não sei se o Rick vai concordar comigo, quando ele chegou, não tinha essa disponibilidade financeira que tem hoje. O Palmeiras contrata o Paulinho por 20 milhões de euros. Que é o que ele fala ali. Ele contrata o Vitor Roque por 35 milhões de euros. Ele contrata o fulano por não sei quanto mais. Naquela época, ele tinha que investir na base.
O Palmeiras rico começa agora. Quando ele chega no Palmeiras, o orçamento do Palmeiras era igual ao do Flamengo, do São Paulo. Vou te perguntar Hoje uma não é coisa, mais. Quesada. Exatamente. Se Queria quando... só ver o que Isso, Rick mas acha. ele pode O responder. Palmeiras gastava um dinheirão com esse diretor que tá no Ele Santos pode agora, responder aí, ó. também a pergunta. O Rick aí ele já fala também. Alexandre. Mas que esse Quesada, cara contratou e quando gastou o dinheiro. Abel chega, que ano é? 2020. Sai Luxemburgo. Não, o Abel. Vamos supor que o Luxemburgo que inventou o Zé Rafael na posição que consagrou o Zé Tá, Rafael. vamos Também é bom a supor gente lembrar. que o Abel não tivesse vindo, que continuasse o Luxemburgo, ou que pro lugar do Luxemburgo viesse qualquer um dos outros que a gente tem aqui. Você Oswaldo Oliveira. acha que ia acontecer isso aí com o Palmeiras? Cara, isso daí é uma pergunta que eu não, tô perguntando o que você acha. Eu acho que o projeto é tão bom que se você... E outra, não existe só o Abel no mundo. Eu sei que não. Ó, o Flamengo trocou, desde que o Abel tá lá, trocou 10 vezes de treinador, 9, 10 vezes. Isso é um problema. Não é um problema. O Flamengo ganhou tanto quanto o Palmeiras, não é problema. Mas se tivesse uma continuidade Não, ali. Poderia ter sabemos. ganhado Mas aí, mais. Não eu discordo sabemos. também de você, eu concordo com o Quesada. É. O fato de você manter um técnico é legal? É. Mas se você trocar todo instante, se seguir ganhando... É. Mas olha os Mas são exemplos que a coisas gente... incomparáveis. Mas olha Porque os no exemplos Flamengo que a dá gente tem certo. aqui no estado de São Paulo. Tá, mas pera lá. Uma coisa é Olha uma ali. coisa, outra coisa é outra coisa. O projeto do Corinthians é ruim. Se você tiver um técnico só aí, também não vai mudar nada. Vai perder como perdeu. exatamente. O Santos, se Só você muda porque o escolhe projeto é ruim. e o São Paulo também. A diferença é que o projeto dá consistência ao trabalho do Mas o treinador. projeto não passa pelo treinador? Sim, passa. Passa, mas não Passa. significa que se o Abel não tivesse ficado esses 5 anos, que o Palmeiras teria parado de vencer. Você já tinha visto isso acontecer alguma vez em toda a tua carreira, Sormani? Não, Aqui, ó. Em toda a tua carreira Não, que você não, acompanha não, futebol, você já tinha visto isso acontecer? Estão faltando aí o César Sampaio, o Orlando Ribeiro, Os interinos, né? Os interinos. E o Presuntinho tá lá. Eu quero saber o seguinte: o Abel, se ele ficar 5 anos no Santos, ele consegue fazer o que ele faz no Com Palmeiras? esse projeto do Pergunta Santos, pro Rick, hein? ele não ficaria. dura um mês. Ele não, mas o Abel só fica 5 anos no Palmeiras porque é a questão do projeto mesmo. Se fosse outro no lugar do Abel, eu acho que também ficaria. Claro, teria que conquistar, né? O Abel conquistou. Só que esse ponto, eu concordo em partes com o Quesada. Esse ponto, eu acho que o Abel ele não estava falando sobre ele ter feito uma revolução ou a revolução que veio no momento em que ele chegou. E aí eu concordo com o Sormani, é a questão do bilhão. O Palmeiras faturou 1 bilhão com 3 jogadores da base. E aí vem muito da... O Abel sempre foi a público pedir contratação. Ele sempre falou, eu preciso de jogador, preciso de reposição. E a diretoria nunca investiu pesado. Esse foi o primeiro ano que a diretoria falou, agora eu vou investir no Paulinho, vou investir no Vitor Roque, vou investir no Andreas Pereira. Eu acho que isso, a relação que ele fez para o Crespo foi mais ou menos por ali. A gente está podendo fazer esse nível de investimento Faça agora. lá o que nós fizemos aqui.